Oi pessoal, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a Revolução Francesa, em específico o ano de 1789, o ano revolucionário. A gente precisa voltar um pouquinho no tempo, contextualizar para a gente entender ali o que estava acontecendo na França nesse momento. A França de Luís XVI atravessava uma grande crise financeira. Nesse cenário, anos anteriores, ele tinha convocado a Assembleia dos Notáveis. Essa Assembleia teve como proposta, teve como objetivo uma espécie de reforma tributária para tentar aumentar o nível de receitas e a França sair daquele déficit financeiro, o que não foi acatado pelos membros do primeiro e segundo Estado. No ano de 1789, portanto, ficou para o mês de maio a convocação dos Estados Gerais. Convocação essa que se dava com representantes do primeiro, segundo e terceiro Estado, deputados que foram eleitos nesse processo. Só que havia um problema. O terceiro Estado representava mais de 90% da população francesa. Só os camponeses abrangiam em torno de 80% dessa população. E esse terceiro Estado ele era completamente heterogêneo. Havia membros da alta burguesia, como banqueiros, industriais, havia profissionais livres, como advogados, como médicos, como professores, e os camponeses. Então, é um grupo extremamente diferenciado, é um grupo com várias camadas e que possuía também vários anseios. É justamente por isso que eles passam a pedir para o rei Luís XVI que os votos dentro dessa Assembleia dos Estados Gerais seja voto por cabeça, por representante, o que não foi acatado. Diante desse descontentamento, os membros do terceiro Estado deixam o Palácio de Versalhes, vão para um salão ao lado, o salão onde era dedicado ao jogo da pela, um jogo muito semelhante ao que a gente tem a um jogo de tênis hoje. Nesse cenário, os membros do terceiro Estado, eles conclamam a si mesmo como Assembleia Nacional. Tendo em visto que representava mais de 90% da população francesa, eles fazem, portanto, um contrato no qual eles agora representam a população. Essa Assembleia também passa a ter uma conotação constitucional, onde leis vão ser criadas para que todos os membros da França obedeçam a ela. Nesse cenário, Luís XVI resiste à Assembleia Nacional Constituinte. Porém, ao mesmo tempo, independente do que está acontecendo em Versalhes, em Paris eclode uma revolta urbano-popular. Boatos surgiram na época de que membros da aristocracia estavam retendo grãos, o que estava agravando ainda mais a crise de abastecimento que existia na França. Esse episódio, portanto, marcou uma onda de violência, no qual a população urbana passa a se rebelar em Paris. No dia 14 de julho, nós vamos ter um episódio símbolo desta revolução, desse primeiro ano, no qual a Bastilha, um antigo prédio público, que foi por muito tempo, uma prisão, foi tomada porque havia boatos de que lá havia armas, e a população, então, estabelece em Paris uma comuna. Comuna aqui tem o sentido de um governo autônomo. O Marquês de Lafayette, por exemplo, cria a Guarda Nacional e estabelece, então, os termos de que Paris agora é uma cidade autogovernada. Por conta do que está acontecendo em Paris, Luís XVI, em Versalhes, ele acaba cedendo e reconhecendo a legitimidade da Assembleia Nacional Constituinte. Professor, você falou sobre o que está acontecendo em Versalhes, em Paris, mas 80% da população da França não é camponesa? O que eles estão fazendo? Eles não participam desse processo? Essa é uma revolução puramente burguesa? Não. Por volta da segunda quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto, boatos surgem também nos campos de que parte da aristocracia estaria se voltando contra a França. Nesse cenário, os camponeses começam a se rebelar. É nesse período que a gente tem aquilo que é conhecido como o Grande Medo, porque a revolta camponesa ela vai gerar uma onda de ataque a senhores feudais, vai gerar uma onda de ataque a campos e uma destruição em massa. Ou seja, aqui em meados de 1789, há uma revolução jurídica acontecendo em Versalhes,
liderada pelo Terceiro Estado, no qual há uma reivindicação de Constituição, há uma revolta popular urbana em Paris, revolta essa que tomaram o prédio da Bastilha, e em toda a França, no âmbito do campo, os camponeses marcham também. Nós temos esse episódio em 1789. Depois disso, ainda em agosto, a Assembleia Nacional Constituinte ela emite uma declaração no qual está estabelecido o fim dos privilégios feudais. A França, ainda na modernidade, já existia resíduos ali daquilo que a gente conhece como feudalismo. Alguns impostos, como corvéia, como a talha, principalmente o dízimo, eram demasiadamente pesados sobre os camponeses. E eles acabam sendo estabelecidos como extintos. Nesse âmbito também, a Assembleia Nacional Constituinte ela vai emitir a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração é um documento extremamente importante, pois estabeleceu, em primeiro lugar, a igualdade jurídica, a defesa pela liberdade, pela igualdade e pela propriedade. E, claro, a soberania popular. Esse documento serviria como uma espécie de preâmbulo para a Constituição que estava em elaboração. Ainda nesse ano, no mês de outubro, houve em Paris uma marcha, no qual as mulheres saem de Paris em direção a Versalhes, marchando, pedindo então uma melhor condição. As mulheres responsáveis pela economia doméstica eram as que mais sentiam aquela crise econômica, a escassez de alimentos e os altos impostos. Marcham então em direção a Versalhes, exigindo que Luís XVI e Maria Antonieta ou eles resolvam a situação da França ou eles abdiquem do trono. Ainda nesse ano, no mês de novembro, nós vamos ter a Assembleia Nacional estabelecendo o confisco dos bens da igreja. Propriedades, terrenos agora são do Estado francês, não pertencem mais à Igreja Católica. Esses eventos, portanto, marcam aquilo que ficou conhecido como Ano Revolucionário, e eles são importantes para a gente entender os próximos desdobramentos daquilo que nós chamamos como Revolução Francesa.